Você já chegou a pensar que é impossível vencer a pornografia? Pois fica comigo aqui, porque nessa live você vai entender não só que isso é possível, como esse é o seu chamado, e vai entender também o que você pode fazer para viver o impossível, para viver livre da pornografia. Sejam muito bem-vindos, guerreiros, guerreiras. Aqui é o Miguel, Ministério Mal que eu não quero. Sejam bem-vindos à live 037 da jornada livre da pornografia. Tô um pouquinho rouco aqui, recuperando de uma virosezinha, mas tudo certo. E na live de hoje tem algo muito especial, porque tem um desafio aqui, ó, o desafio do cubo mágico. Se você acha que eu sou capaz de montar esse cubo mágico enquanto a gente está na live aqui, o que você acha? Você acha que eu consigo ou não? Diz nos comentários se você acha que eu consigo ou não. Enquanto a gente for conversando aqui, ó, a minha estratégia é o quê? Eu vou começar a montar, vou começar a ajustar, enquanto eu estiver fazendo a live, ao mesmo tempo. Esse que é o meu desafio. Então vamos descobrir. Vamos ao nosso conteúdo da live de hoje. Você que já pensou que é impossível vencer a pornografia, você vai entender o que a gente precisa mudar na nossa mente e nas nossas atitudes para que essa vitória seja possível. Vamos então ao que interessa. Primeiro, para começo de conversa, quero saber de você, quero que você reflita, se você quiser até comentar comigo aí, sobre a seguinte pergunta: você, por acaso, já chegou a pensar que é impossível vencer a pornografia? Você mesmo já pensou que é impossível ficar sem pornografia? Esse é um pensamento comum. É um pensamento comum para as pessoas que têm essa dificuldade, que enfrentam essa luta. Eu lembro muito bem de quando eu estava, durante a minha adolescência toda, onde eu sofri com a pornografia, até o início da minha vida adulta, até ali meus 20 anos de idade, quando eu estava imerso nesse mundo da pornografia e da masturbação, eu lembro que muitas vezes eu cheguei a pensar que era impossível. Muitas vezes eu cheguei a pensar que tinha alguma coisa de errada comigo, que meio que o meu destino mesmo era ficar preso à pornografia, que não tinha o que fazer, que não importava o que eu fizesse, eu ia continuar preso, porque, poxa, eu já tinha tentado tantas vezes, eu já tinha feito tanto esforço, eu já tinha me comprometido tanto, já tinha pedido a Deus tantas e tantas e tantas vezes. Muitas vezes eu cheguei a esse pensamento. Não importava o quanto eu me esforçasse, eu continuava caindo. Então isso me levava à conclusão de que, poxa, talvez seja impossível. Só que aí, quando a gente está nesse meio desse pensamento, achando que não tem mais jeito, achando que não tem mais solução, quando a gente está nesse fundo do poço, sabe? A gente tem um perigo muito grande. Por quê? Se a gente considera que realmente é impossível vencer a pornografia, aí a gente corre o risco de parar de lutar, de desistir. Por quê? Qual que é o sentido de você continuar se esforçando para fazer algo que é impossível? Não tem sentido, né? A gente precisa de esperança. A gente precisa acreditar que é possível vencer esse vício. Para que a gente tenha motivação, para que a gente saia do lugar, para que a gente se levante e volte a caminhar. Então, para começo de conversa, a gente precisa estabelecer esse chão aqui para a gente de que é possível viver livre da pornografia e da masturbação. É possível. Meu irmão, minha irmã, não importa aonde você esteja agora. Não importa se você teve uma queda hoje. Não importa se você teve uma queda nesta semana. Não importa há quanto tempo você está livre. Nós todos estamos sujeitos às quedas, porque as tentações estão ao nosso redor o tempo todo. Então nós precisamos estar conscientes disso e preparados para a batalha a cada instante. Agora, nós também precisamos estar conscientes de que é possível vencer essa batalha, de que é possível a cada momento em que somos expostos a uma tentação, em que estamos no contexto de uma tentação, nós precisamos lembrar de que é possível vencer a pornografia e a masturbação. Muito bem. Agora, não vai dar para você simplesmente acreditar em mim, né? Não vai adiantar muito eu falar para você, não, meu irmão, acredita que é possível, você vai conseguir. Eu não quero passar para você aqui uma promessinha vazia, que você vai ficar aqui animado e falando, não, Miguel falou que é possível, então é possível. Não, você não precisa acreditar em mim.
tá bom? Eu vou mostrar para você aqui os fatos bíblicos. Nós vamos nos pautar aqui, ó, no que a palavra de Deus nos diz para a gente entender por que que é possível vencer a pornografia e a masturbação. Então, a nossa dinâmica dessa nossa live de hoje aqui vai ser a seguinte. Nós vamos verificar as 3 principais objeções. O que é uma objeção? É uma negação. Objeção é quando você fala assim, não, é impossível vencer a pornografia. Você não está concordando que é possível. Então nós vamos verificar as 3 principais razões que nos levam a pensar que é impossível vencer a pornografia. E aí a gente vai olhar para o que a Bíblia fala a respeito de cada uma dessas objeções, para que a gente possa entender e concluir juntos que é possível vencer a pornografia. E é claro, enquanto isso, ó, o cubo mágico vai se mexer aqui, ó. Para quem acha que eu não vou conseguir montar o cubo mágico enquanto eu vou fazer a live aqui, fica ligado comigo até o final para você descobrir se eu vou conseguir ou não, tá bom? Muito bem. Primeira objeção, então, que as pessoas têm quando pensam que, poxa, será que é possível vencer a pornografia? Será que não é possível? Primeira objeção é a seguinte: Deus me abandonou. Deus me abandonou, ou Deus não me ouve, ou Deus não se importa com a minha situação. Será que você já pensou assim? No meio de uma queda é muito comum que a gente se depare com essa situação. Cara, eu não consigo. Por quê? Porque Deus não me ouve. Você ora, você pede a Ele, você implora. Quantas vezes você já se colocou de joelhos diante de Deus, num clamor muito sincero, se derramando realmente, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de você, e parece que as coisas não mudam, e parece que você não consegue avançar, e parece que você continua preso no mesmo lugar, preso ao pecado, ao vício da pornografia e da masturbação. Quantas vezes você orou e parece que não foi atendido? Parece que Deus não está te ouvindo, porque a situação não muda. E agora? Será que isso mostra pra gente que é impossível vencer a pornografia e a masturbação? Imagina se Deus abandonou a gente. Precisamos lembrar o que a Bíblia nos diz. E aqui eu quero trazer para você uma primeira promessa. Uma promessa que Deus fez para uma pessoa específica na Bíblia, mas que vai se refletir para cada um de nós também. É o seguinte, não sei se você está acostumado, se você se lembra do contexto bíblico, mas em um determinado momento da Bíblia, Moisés tinha chegado com o povo de Israel já ali na beiradinha de entrar na terra prometida, que eles estavam procurando por tanto tempo passando pelo deserto e finalmente chegaram lá na terra prometida. Aí, Moisés morre. Moisés morre. Ele não está mais lá, o grande líder do povo. Pensa, o grande líder, reconhecido, cara, um dos autores bíblicos mais reconhecidos que provavelmente escreveu grande parte dos livros do Antigo Testamento, deixou registrado pra gente. Era o cara do Antigo Testamento lá, o cara que, poxa, pegou lá as tábuas dos 10 mandamentos. Imagina, era o cara que estava lá em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões era quem? Era Moisés. Ele era o cara do Antigo Testamento. E aí, ele morre. Ele morre. E aí assim, Deus vai para Josué. Deus chega para Josué e fala para ele, ó, Josué, Moisés morreu, né? Então agora é contigo, cara. Agora é com você. Agora você vai liderar o meu povo. Agora você vai comandar o meu povo. Vocês vão entrar na terra prometida. Sabe o que vai ser ali? Vocês vão ter que tomar a terra prometida. Vocês vão guerrear. Vocês vão para cima. Você vai ganhar todas as guerras. Tá me escutando, Josué? Você vai ganhar todas as guerras. Vai liderar o povo. Vai vencer todas as guerras e vai tomar posse da terra prometida. E aí, como será que Josué se sentiu? Deve ter se sentido como uma missão impossível, na verdade. Imagina, o grande cara não está mais com a gente, Moisés não está mais com a gente. E agora esse povo gigantesco aqui para entrar na terra prometida e a gente tem que conquistar todos os lugares. Cara, será que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer isso? Diante disso, Deus faz uma promessa para Josué. Deus deixa muito claro para Josué qual que é o compromisso dele com uma causa aparentemente impossível. Deus fala para Josué,
Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Meu irmão, minha irmã, essa promessa que Deus faz para Josué é a fala de um pai que vê um filho diante de alguma dificuldade muito grande, de algo que lhe causa muito medo, muita dificuldade, de algo que traz para ele um sentimento de que é impossível ele conquistar, ele fazer, ele realizar aquela tarefa. E aí Deus, como um bom pai, fala para o seu filho: Filho, eu tô com você. Eu tô com você. Calma, calma. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não desanime, não. Eu tô com você. Eu estou com você por onde você andar. É isso que Deus fala pra gente. Quando a gente está diante daquilo que parece ser impossível, diante das tentações que vêm pra gente no nosso celular, que vêm pra gente no nosso computador, que vêm pra gente nos nossos grupos de WhatsApp, que vêm pra gente nas redes sociais, que vêm pra gente na nossa mente, nas conversas, as tentações estão por todo o nosso redor. Mas não podemos nos esquecer da promessa de Deus. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele não nos abandonou. Por mais que você ore e as coisas pareçam não mudar, Deus não nos abandonou. Deus nos ouve e Deus se importa. Na verdade, ele se importa tanto que ele veio até nós em Jesus. Ele veio para morrer em nosso lugar, para ressuscitar e nos dar a perspectiva, a esperança, a certeza de uma nova vida, de vida eterna, em comunhão com Ele. Foi isso que Ele fez. Isso mostra o tanto que Deus nos ouve, o tanto que Deus se importa. Deus promete estar conosco. Quando Jesus estava aqui na terra, ele confirmou mais uma vez aquilo que Deus falou lá para Josué no Antigo Testamento. Porque se Deus, o Pai, falou para Josué: não tenha medo, eu estou com você por onde você andar, Jesus falou a mesma coisa para os discípulos e para cada um de nós. Antes de subir aos céus, Jesus falou, lá em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não se apavore, não desanime. O Senhor Deus, o Deus que é vitorioso sobre o pecado, o Deus que é vitorioso sobre todas as tentações. Ele morreu e ressuscitou para nos dar nova vida e para estar conosco. Ele está conosco. Por isso, mesmo que pareça impossível, mesmo que você fale, que você ore e pareça que Deus não te ouça, não te ouve, continue orando. Continue orando. Por quê? Deus, ele está atento. Ele está conosco. Ele é o maior interessado na nossa vitória. Ele é o maior interessado em fazer o impossível se tornar possível para nós. Lá em Lucas 1:37, a Bíblia fala, porque para Deus nada é impossível. Continue orando, continue orando. Às vezes, eu sei que é difícil, porque às vezes parece que ele não está ouvindo a gente. Às vezes parece que ele não está com a gente. Às vezes a gente não o vê. Às vezes a gente não o ouve. Às vezes a gente não o sente. E algumas vezes eu já escutei pessoas falando que, poxa, eu escutei Deus, eu escutei a voz de Deus. Algumas pessoas têm esse tipo de testemunho, de experiência na sua vida e compartilham. Eu escutei a própria voz de Deus dizendo para mim algumas coisas. E às vezes eu penso, poxa, mas eu nunca ouvi, assim, audivelmente a voz de Deus. Mas eu não preciso ouvir com os meus ouvidos, eu não preciso ver com os meus olhos, eu não preciso sentir, porque eu posso crer. Eu posso crer que Ele está comigo, é pela fé, não é pelo que vemos, mas é pela nossa fé, que nós sabemos e temos a certeza, a plena certeza de que Ele não nos abandonou, de que é possível vencer a pornografia, a masturbação, porque Deus, sim, está conosco, todos os dias até o fim dos tempos. Muito bem, essa é a primeira objeção. E agora nós vamos à segunda realidade. Talvez você se depare com uma segunda objeção, um segundo pensamento que faz você achar que é impossível.
vencer a pornografia, que é o seguinte. Talvez você pense assim, não, tudo bem, eu creio que Deus me ouve. Né? A primeira objeção não é a sua. Eu creio que Deus me ouve, mas a minha objeção é outra. Eu acho que é impossível vencer a pornografia, por quê? Porque as tentações são grandes demais. Talvez você já tenha se deparado com isso. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão. Você pensou, cara, Deus me ouve, eu sei, eu peço para Ele, Ele me ajuda, Ele me fortalece, mas as tentações são grandes demais. Não tem como. Não tem como, especialmente nesses dias que a gente vive, onde a tecnologia está ao nosso redor o tempo todo, a gente está sendo tentado o tempo todo. Você abre o seu celular, você começa a pipocar para você todo tipo de tentação da pornografia. E aí, como é que eu faço? Se as tentações são grandes demais, já chegou a pensar nisso? Será que a culpa é da pornografia? Será que a culpa é da indústria pornográfica, que é invasiva demais? Será que a culpa é dos sites pornográficos que estão assim se espalhando e tomando conta de tudo e alcançando a nós? Será que o problema é que as tentações são grandes demais? Olha só. A verdade é que as tentações são grandes mesmo. As tentações são grandes. Você sabe disso. Mas talvez o que você não saiba é que elas vão ficar cada vez maiores. Elas vão ficar cada vez maiores. Eu não estou falando isso aqui para te assustar, não, mas é para você ter um senso de realidade. Por quê? Porque a evolução da pornografia, ela acompanha a evolução da tecnologia. Na verdade, muitas vezes a pornografia impulsiona a tecnologia. A pornografia vai primeiro, ela produz tecnologia antes da tecnologia se espalhar para os outros meios. Então, a pornografia sempre, ao longo da história, encontrou meios para se proliferar, para alcançar mais pessoas, para ser mais invasiva. E hoje, nós vivemos numa era em que a pornografia é cada vez mais invasiva. Ela vem até nós. A gente não precisa ir até ela. Ela vem até nós. Nós vivemos em uma era onde a pornografia é cada vez mais experiencial, onde você não só consome um conteúdo, mas você pode até mesmo interagir com as atrizes da pornografia. Você tem um contato direto com elas por meio de aplicativos, onde você pede para elas fazerem o que você quer. A pornografia tem se tornado cada vez mais real, cada vez mais próxima de nós. E também nós vivemos em uma era em que a pornografia tem se tornado cada vez mais aceita abertamente pela sociedade da qual a gente faz parte. Aonde você vai ver em tudo que é podcast por aí, em tudo que é vídeo por aí, em qualquer plataforma que você vai acessar, vai ter gente defendendo a pornografia, falando que não tem problema nenhum, que é saudável, que é bom para as pessoas verem pornografia, se masturbarem. Esse é o tipo de mundo em que a gente vive. O que vem daqui para frente? A pornografia vai se tornar cada vez mais sutil, cada vez mais entremeada na nossa sociedade, influenciando cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, nossas atitudes. Por isso, sim, as tentações são muito grandes, mas elas vão ficar cada vez maiores. E é por isso que, diante dessa realidade, nós não podemos simplesmente desistir e falar é impossível vencer a pornografia. Não. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus. E a promessa que Deus nos faz para essa questão de que, nossa, as tentações são grandes demais, é a seguinte. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, a Bíblia fala assim: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que maravilhosa a promessa de Deus. A verdade é que as tentações, infelizmente, continuam ao nosso redor. As tentações estavam lá desde Adão e Eva até os nossos dias e vão permanecer ao nosso redor até que Jesus volte. Nós estaremos sujeitos às tentações. Mas o que a Bíblia nos fala? Que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Ou seja, quando uma tentação vem, você pode
Você pode afirmar para você mesmo. Você pode afirmar para você mesmo, dizer: é possível. É possível vencer essa tentação. Essa é uma promessa que Deus me fez. Que Ele não vai deixar eu ser tentado além do que eu posso suportar. Não, eu posso suportar essa tentação. Essa é uma promessa que Deus me fez. E Ele não só fez essa promessa, mas Ele disse o seguinte: quando vocês forem tentados, Deus lhes providenciará um escape. Um escape para que vocês possam suportar. Olha só que maravilhosa essa notícia. Porque muitas vezes a pornografia funciona como uma válvula de escape para a gente, não é verdade? Ela se apresenta a nós como uma válvula de escape. Para você que está cansado, para você que está estressado, para você que está frustrado na sua vida, a pornografia vem se apresentar como um escape, como um lugar onde você pode relaxar, deixar suas angústias de lado, você pode simplesmente curtir e ter alguns momentos ali de prazer. Mas você sabe muito bem o custo que isso traz. Você sabe muito bem que aquele prazerzinho químico que a pornografia proporciona é passageiro e traz muitos e muitos e muitos prejuízos para a nossa vida. Desde os sentimentos destrutivos que ela nos causa, desde os comportamentos que ela vem influenciar na nossa vida, a procrastinação, o vício, a obsessão, os problemas sexuais, os problemas relacionais, os problemas para a nossa fé, você sabe que a pornografia é um anestésico venenoso. Ela se apresenta a nós como uma anestesia, como um alívio, como um escape, mas no fundo, no fim das contas, ela é um veneno que vem nos matar. Por isso, nós precisamos lembrar que temos um outro escape. Nós não precisamos ceder às tentações dos escapes da pornografia. Deus nos promete dar um outro escape. Lá em 1 Coríntios 10, 13, a palavra nos diz que Deus providenciará um escape para que nós possamos suportar as tentações. Gente, tentação não é uma exclusividade sua, tá bom? Se você se sente tentado pela pornografia, pela masturbação, você não é a única pessoa. Na verdade, todos nós somos tentados, de uma forma ou de outra. Todos nós passamos por tentações. Não podemos usar as tentações como justificativo para as nossas quedas. Por quê? Todos nós somos tentados. Todos nós. As tentações não são justificativas para as quedas, elas podem ser obstáculos, elas podem ser dificultadores, elas podem ser desafios que estão à nossa frente o tempo todo, mas precisamos lembrar que elas não são grandes demais, elas não são intransponíveis, elas são obstáculos, mas que nós podemos superar, pelos quais nós podemos passar, e nós podemos viver, sim, em liberdade, mesmo em meio às tentações. Tem uma definição que eu gosto muito, que eu já repeti várias vezes aqui, talvez se você já acompanha a gente há mais tempo, especialmente você que está com a gente na jornada livre da pornografia, vai conhecer, que é uma citação de um autor norte-americano, o David Whyte. Ele é o autor de alguns livros muito bons para quem está na luta contra a pornografia, especialmente os livros Sanidade Sexual para Homens e também Sanidade Sexual para Mulheres. E ele tem uma frase muito marcante que ele fala o seguinte: liberdade não é ausência de tentações. Presta atenção nisso aqui. Liberdade não é ausência de tentações, mas é a crescente capacidade de resistir às tentações, de fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a incontáveis tentações. Liberdade é quando você se torna capaz de fazer a vontade de Deus, mesmo que você esteja cercado de grandes tentações. Por isso, certo desse chamado que nós temos para viver em liberdade e certo de que Deus providencia escape sempre que precisamos, aí nós podemos quebrar essa objeção. Podemos falar assim, não é impossível vencer a pornografia porque as tentações são grandes demais. Não. As tentações são possíveis de ser vencidas, porque nós temos um Deus que nos capacita, nos dá oportunidades para isso. E aí, guerreiros, está fazendo sentido para você?
Enquanto isso, eu vou dar mais uma mexidinha aqui no cubo mágico, porque quem chegou comigo no começo já sabe que eu tô com o desafio de, enquanto a gente tá fazendo a nossa live, eu estou montando o cubo mágico e ao final da live você vai descobrir se eu consegui montar ele ou não. Agora, nós vamos à nossa terceira e última objeção. Você que já pensou assim, ó, cara, é impossível vencer a pornografia? Você tem razões para dizer isso, né? A primeira razão, uma das mais comuns, é você chegar à conclusão de que Deus abandonou você. Nós já destruímos essa objeção, nós já quebramos ela no meio. Não, isso não pode ser uma desculpa para você continuar preso à pornografia. Não. Segunda objeção que as pessoas têm, as pessoas falam que não, é impossível porque as tentações são grandes demais. As tentações são muito difíceis de vencer, é impossível. Não. Já quebramos essa objeção no meio também. Agora, nós vamos para a terceira objeção, que também é uma das principais. Que muita gente desiste de lutar contra a pornografia, muita gente está travado, paralisado na luta contra a pornografia, porque fica repetindo essa objeção aqui como se fosse um mantra, que é o seguinte: é impossível vencer a pornografia porque eu sou falho, eu sou fraco demais. É impossível, eu não consigo, eu sou fraco demais. E aí? Será que isso faz sentido? Será que realmente é impossível vencer a pornografia porque eu sou fraco demais? Eu sou falho demais? Primeiro, é verdade. Você tem razão de pensar que você é falho demais, que você é fraco demais. Isso é bem verdade. E a Bíblia fala pra gente isso de uma forma muito clara. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo fala pra gente o seguinte: todos pecaram, todos pecaram, e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, todos nós pecamos. Não importa se você pecou com a pornografia, com a masturbação, se você pecou de outras formas, não importa os pecados que outras pessoas tenham, todos pecaram. Não importa quem seja a pessoa que você mais admira, que você mais tem amor na sua vida, uma pessoa assim que você vê, cara, esse aqui é um cristão muito legal, que me inspira, que me move a me desenvolver, a crescer na fé. Não importa se a gente está falando lá do Moisés, se a gente está falando do apóstolo Paulo, se a gente está falando de qualquer líder cristão que seja, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, realmente nós somos falhos, nós somos fracos. A Bíblia deixa isso muito claro pra gente. Se você tenta vencer a pornografia, achando que com as suas próprias forças você vai conseguir, a Bíblia fala pra gente: você está afastado da presença gloriosa de Deus. Será que vai dar certo desse jeito? Mas aí nós temos uma boa notícia. Logo no próximo versículo, Romanos 3:24, Paulo fala: mas, olha aqui, pela sua graça, pela graça de Deus e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Nós temos uma boa notícia. Sim, nós somos falhos, nós somos fracos, nós não conseguimos por nossas próprias forças, mas, porque Deus é gracioso, Ele providenciou um caminho para que nós possamos ter perdão, para que nós possamos ter reconexão com Deus. Se nós estávamos afastados de Deus, se nós estávamos afastados da presença gloriosa de Deus, Ele veio ao nosso encontro em Jesus. Ele veio ao nosso encontro para nos salvar, para nos levar de volta para si mesmo. Então, presta atenção no seguinte: a nossa dívida eterna está resolvida. A nossa dívida eterna está paga. Lá na cruz, Jesus pagou a conta pelos nossos pecados. Isso não depende de nós. Isso não depende de mim e de você. Isso foi algo que Jesus fez porque Deus nos ama, porque Deus é gracioso. Agora, presta atenção nisso aqui. A nossa dívida eterna está resolvida. Então, a nossa luta contra a pornografia não é para que a gente seja salvo. Não. A nossa luta contra a pornografia é porque a gente já foi salvo.
Em Jesus nós temos uma nova perspectiva. Nós não lutamos contra a pornografia para conquistar a salvação. Nós lutamos contra a pornografia porque fomos conquistados por Jesus que nos salvou. Porque eu fui salvo, é porque eu fui salvo, é porque eu já tenho liberdade em Cristo. Aí eu tenho o privilégio, eu tenho o chamado, eu tenho a missão e o dever de lutar contra a pornografia por amor. A luta contra a pornografia não é para que eu seja salvo, mas é porque eu fui salvo. Porque eu fui salvo, eu posso lutar por amor. Por amor, amor ao meu próximo. Amor a Deus, amor a mim mesmo. Quando eu luto contra a pornografia, eu estou lutando a favor do amor. E esse é o nosso chamado. Esse é o propósito de cada cristão. A Bíblia fala que o maior dos mandamentos, Jesus fala pra gente, o maior mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é: ame ao próximo como você ama a você mesmo. Quando você luta contra a pornografia, você está vivendo o propósito de Deus, amando a Ele, em obediência a Ele e amando o seu próximo. Porque quem luta contra a pornografia está dizendo não para a exploração do seu próximo, está dizendo não para a destruição dos relacionamentos que a pornografia causa, está dizendo não para os prejuízos que a pornografia nos traz. Nós estamos vivendo o verdadeiro amor, o amor colocado em prática, quando nós dizemos não para a pornografia. Mas a questão é o quê? Eu sou falho. Eu sou fraco. Eu quero amar. Eu quero viver esse amor. Eu quero colocar ele em prática. Mas eu sou falho. Eu sou fraco. E aí? O que você faz diante dessa realidade? Aí você desiste? Aí você fala: não, é impossível. É impossível vencer a pornografia. Eu sou falho demais. Sou fraco demais. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me acomodar, eu não vou ficar choramingando pelos cantos, reclamando, dizendo que o problema sou eu, de que eu sou um pecador, de que eu não consigo. Não! Eu já tenho a salvação em Cristo e agora eu tenho a oportunidade de me desenvolver, de me aperfeiçoar, de aprender. Gente, vencer a pornografia é algo que você pode aprender. Não é algo que é um talento natural com que a pessoa nasce. Não. Você pode aprender a viver livre da pornografia e da masturbação. Você pode aprender a vencer esse inimigo. Então, tendo essa consciência, eu vou me desenvolver. Eu não vou ficar choramingando dizendo que é impossível. Não, eu vou me desenvolver, eu vou desenvolver as habilidades necessárias para poder ficar longe das tentações. Eu vou me capacitar, eu vou me fortalecer para ficar longe das tentações, para quando elas virem, eu aprender a resistir e fugir delas. Eu vou aprender a cultivar um caminho de liberdade na minha vida. Eu não vou me acomodar, eu vou me desenvolver. Eu vou desenvolver a minha consciência para eu entender exatamente quem que é esse inimigo, o que que ele me causa, para eu ter clareza sobre o porquê que eu quero vencê-lo. Eu vou desenvolver a minha estratégia para eu identificar os meus gatilhos, para eu quebrar eles na raiz, neutralizar todos os gatilhos que vierem me afligir. Eu vou, em terceiro lugar, aqui, desenvolver minha transparência. Eu vou encontrar refúgio no Deus que quer cuidar de mim, no meu próximo, e viver essa transparência transformadora. Eu vou também, em quarto lugar, buscar cura para os problemas mais profundos que a pornografia me trouxe. Eu vou me prevenir, eu vou ficar longe da pornografia ao cuidar da minha vida, de tal forma em que eu não tenha nem mais interesse por ver pornografia. E em sexto lugar, eu vou desenvolver a liberdade, eu vou viver a liberdade para a qual eu fui conquistado por Jesus, porque é olhando para essa liberdade que eu vou ficar efetivamente livre do vício em pornografia e masturbação. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Quando a gente reconhece que é possível viver livre da pornografia e da masturbação, quando a gente reconhece que Deus nos ouve, sim, Ele nos ouve, e Ele não só nos ouve, mas Ele nos ajuda. Quando a gente reconhece que as tentações, elas são difíceis, mas elas não são impossíveis. Quando a gente reconhece que, sim, eu sou falho demais,
mas eu tenho um Deus que olha para mim, que cuida de mim e que me permite me desenvolver, me aperfeiçoar para lutar, para viver em liberdade. Aí eu posso, sim, viver essa realidade que parece impossível se tornando possível, viver a liberdade, definitivamente livre da pornografia e da masturbação. Esse é o nosso chamado. E agora? Qual que é o seu próximo passo nessa caminhada? Cubo mágico? Não consegui resolver, não. Para quem estava na expectativa, eu não sei como resolver o cubo mágico. Eu até já tentei, até já pesquisei, até já estudei, mas eu ainda não consegui. Por minha própria conta, eu não consigo durante a nossa própria live, ó, que para quem apostou em mim aqui, ó, perdeu. Eu não consegui resolver ao vivo aqui o cubo mágico. Mas o meu filho, o Wagner, meu filho mais velho, ele tá agora com 14 anos, ele aprendeu a resolver. Se eu entregar o cubo para ele em um pouco mais de 1 minuto ele consegue resolver. Acho que o recorde dele é 1 minuto e 12 segundos, se não me engano. Agora, isso significa que ele é um gênio? Isso significa que ele é uma pessoa muito mais inteligente do que todas as outras? Não necessariamente. Isso significa que ele se comprometeu. Isso significa que ele foi atrás de aprender o que ele precisava fazer para poder resolver o problema que ele tinha. Ele ganhou um cubo mágico e ele tentava por conta própria. E ele ia tentando, ele ia mexendo e não dava certo, e ele não conseguia. Mas aí eu fui ajudar ele, né? E aí eu ajudei ele a gente pesquisar juntos na internet. A gente encontrou alguns sites, alguns vídeos que dão dicas, que vão mostrando uma técnica, um método para você poder montar o cubo. E é difícil, mesmo passando pelo método lá, é desafiador. E ele foi tentando, ele continuou tentando. E aí foi passando o tempo, ele já estava quase terminando de montar, quase chegando nas fases finais. E aí, um belo dia, eu já nem estava mais muito atento a isso. Ele chegou com o cubo mágico montadinho, mostrou para mim, ó pai, consegui, feliz da vida. E aí depois ele conseguiu mais várias vezes. Por quê? Porque ele aprendeu um método. Ele aprendeu um método com dedicação, com companhia. Eu ajudei, eu estava junto com ele, dei os primeiros passos junto com ele. Ele se motivou. Com o conhecimento que ele procurou, que ele foi atrás, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele viu que não era impossível ele vencer esse desafio. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você talvez se veja diante de um desafio muito grande, que é viver livre da pornografia e da masturbação. Mas, nesse episódio de hoje, nessa live de hoje, você entendeu que isso não é impossível. Não, não. A palavra nos mostra de muitas formas que é possível, sim, vencer o pecado, resistir às tentações. Agora, o que nós não podemos fazer é achar que agora acabou, ok, agora não preciso fazer mais nada. Não, eu preciso me desenvolver, eu preciso me fortalecer, eu preciso me aperfeiçoar, porque as tentações vão continuar ao nosso redor. O desafio está à nossa frente, as tentações estão ao nosso redor todos os dias. O que você vai fazer? Você vai ficar acomodado ou você vai dar os passos necessários para aprender a vencer esse desafio? Se você entende que você é fraco, que você precisa de ajuda, eu quero convidar você. Você que está assistindo essa live, você que está vendo a gravação disso aqui e você quer a minha ajuda, você que quer ter o conhecimento totalmente organizado para você, de uma forma didática, de uma forma clara, para que você não fique perdido. Se você quer ter a companhia necessária, não só a minha, mas de muitas centenas de pessoas que estão nessa mesma caminhada. Se você quer ter as ferramentas necessárias, eu quero convidar você a participar da Jornada Livre da Pornografia. A jornada é o nosso curso completo, onde você vai ter todas as ferramentas, o acompanhamento e o conhecimento necessários para viver livre da pornografia e da masturbação.
para entender como que funciona o nosso método, o caminho que a gente trilha para vencer o desafio de ficar livre da pornografia e da masturbação, se você está assistindo esse conteúdo aqui na gravação, no YouTube, no Spotify, em algum lugar, você pode acessar esse mesmo conteúdo com um link, com todas as informações sobre a jornada livre da pornografia. Na descrição desse conteúdo tem um link aqui para você, tá bom? E é isso, gente. Eu quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui, porque você, ao estar presente aqui, está dando um passo muito importante para tornar possível a sua vida em liberdade, a sua vida livre da pornografia e da masturbação. Você pode continuar dando esses próximos passos, se firmando no caminho que nos leva para a liberdade. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é ficar achando que é impossível. Não. A Bíblia nos mostra claramente que é possível e nós temos esse chamado de vivermos livres da pornografia. Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.